paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão quietinhos, tudo bem mesmo? Está com fome, irmão? Eu estou um pouquinho. Deus é bom. Meu irmão, eu tinha alguns avisos aqui, mas dado o avanço do horário, eu falarei na sequência. Peço a vocês que fiquem atentos então pelo nosso grupo de WhatsApp, amém? Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não trouxe Bíblia. Que Deus abençoe você com um exemplar da Bíblia, amém? Capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, nós faremos a leitura dos versos 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31. Assim diz, então, a palavra do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por tudo quanto o Senhor, até aqui, Senhor, tem nos dito, Pai, tem realizado. Bendito é o teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco. Nos abençoe, Pai. O Senhor é o nosso grande e eterno professor. A Ti sejam toda a honra e toda a glória. Que o Senhor manifeste a Tua palavra nessa noite. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Quantos aqui já ouviram falar do irmão André? Vários Andrés, né, nessa vida, mas eu me refiro a um holandês, não é, já falecido. Ele era missionário e foi fundador de uma missão chamada Portas Abertas, não é? Ele tinha um ministério muito voltado e específico à igreja perseguida, não é? Missão Portas Abertas permanece, graças ao bom Deus, e foi fundada por ele. Esse homem, meus irmãos, ele já experimentou muitas coisas, entre ter as suas mãos, os seus braços, as suas pernas quebradas, vários interrogatórios. Você já ouviu falar da KGB? Aquela, não é, aquele órgão russo, não é? Não sei exatamente, tipo uma CIA, alguma coisa assim, né? O objetivo daqueles homens lá era esquisito. E aí eles interrogavam muitas pessoas no tempo da Guerra Fria, e esse irmão André foi um daqueles que foi inúmeras vezes interrogado. Nós olhamos para a história deste homem, e é uma história que, sem dúvida alguma, inspira. Ele levou exemplares da Bíblia a lugares onde as pessoas não podiam ter acesso à Bíblia, e era proibida a pregação do Evangelho. Então, o irmão André, ele desafiava as autoridades, e ele colocava em risco a sua própria vida. Quem conhece um pouco da história, ele usava um Fusca azul, e através desse fusquinha, não é, ele levou muitas caixas contendo Bíblias, contendo literaturas cristãs para essas pequenas comunidades, esses irmãos que estavam em lugares onde o Evangelho era proibido, não é? E quem olha para a história desse homem diz: uau, que testemunho maravilhoso, e glória a Deus por isso, porque realmente é. Inclusive, um dos livros que se chama O Contrabandista de Deus é um dos que nós faremos a leitura no último trimestre desse ano, para quem for acompanhar aquela leitura trimestral que falávamos, não é? Então, um spoiler aqui para os irmãos que não viram ainda a nossa agenda, né? No último trimestre vai ser este livro que leremos. E esse homem chamado, o nome dele eu não vou conseguir pronunciar, porque é um nome difícil, mas que mais fácil dizer irmão André. Ele não teve só momentos de conquista e não teve só momentos, não é, de muita inspiração por ser um grande missionário e por ter construído, pela graça de Deus, tudo aquilo que a Missão Portas Abertas
representa, mas se você conhece o testemunho desse homem, certamente você já viu os próprios comentários dele, seja em pregações ou até mesmo nos seus escritos, sobre os desafios de se manter numa vida missionária. E aqui eu não me refiro a desafios de, puxa, será que vai ter, como é que eu vou chegar e tudo mais, mas é o desafio de se manter, não é, na condição de missionário, porque o desânimo chega, porque o cansaço chega, porque as frustrações acontecem, e todas essas coisas aconteceram também com esse irmão chamado irmão André. E o que é algo muito bonito e honesto da parte do irmão André é porque ele registrou todas essas coisas e nas oportunidades ele compartilhou dessas coisas. Nós olhamos para os homens de Deus, olhamos para as mulheres de Deus e às vezes olhamos super-homens e super-mulheres, não é? Acompanhamos a pregação, acompanhamos movimentos, acompanhamos coisas e olhamos para as pessoas, mas nós não conhecemos na intimidade e não conhecemos o que atrás do que se vê existe. E o fato e a verdade, meus irmãos, é que esse homem teve, inclusive, muito próximo do fim da sua vida, ele passou em 2022, se eu não erro o ano do seu passamento, ele descreve uma situação de burnout. Burnout é uma expressão, acho que relativamente nova, né? Não sei, não é? E uma pessoa que nós olhamos e vemos, pô, esse homem foi preso. Ele enfrentou soldados e soldados russos e poloneses e em vários lugares, não é? Mas ele conta sobre os momentos do seu cansaço. E aqui, meus irmãos, estamos lendo um texto que fala, são palavras do Senhor Jesus. Nós estamos numa terça-feira, essa terça-feira é a terça-feira da semana na qual o Senhor Jesus foi crucificado, e é terça-feira, e os versos 30 e 31 que lemos diz: E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E são palavras, meus irmãos, que enchem o coração, dão ânimo de ouvir sobre o sinal do Filho do Homem. Agora, que condições são estas em que está o Senhor Jesus a falar e com quem está falando o Senhor Jesus nesse momento? Para que a gente entenda essas coisas, nós voltamos ao início do capítulo 24, não é? No meu caso, eu viro uma folhinha. Se no seu caso você não vira, fique na folhinha que você está. Mas o mais importante é que você mantenha a sua Bíblia aberta. No capítulo 24, verso 1, ele diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar construções do templo. Verso 2: Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Meus irmãos, o capítulo 24 começa no momento seguinte ao que o Senhor Jesus deixa o templo. Já é mais ou menos no período da tarde, o meio da tarde, se não para o final da tarde de uma terça-feira, e Jesus deixa o templo e segue para o Monte das Oliveiras. Esse percurso que faz o Senhor Jesus, alguém pode pensar, não é? Mais ou menos como quem está numa excursão, e o lugar da excursão está fechando, as pessoas então estão felizes, alegres, depois de um grande passeio, estão dizendo tchau, os portões se fecham, vamos embora e vamos todos para casa. Não, meu irmão, não é. Se você conhece a história, você sabe que este dia é o dia de um grande confrontamento. Há um conflito muito grande entre Jesus e os fariseus que estavam ali naquele lugar, porque estava Jesus a ensinar. Lembre-se, no domingo houve a entrada triunfante, ou a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, montado no seu jumentinho, e aqueles muitos ramos, não é? E as pessoas dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aquilo cria um alvoroço na liderança judaica, e passa-se a segunda-feira, estamos na terça-feira, e neste dia, muito confrontamento. Este é o dia em que o Senhor Jesus fala os famosos ais para aqueles homens, e há ali uma série de informações preciosas que diz o Senhor Jesus para eles, inclusive
falando sobre um juízo da parte de Deus que há de vir sobre a nação de Israel, e tem um motivo esse juízo. E depois de um dia, então, exaustivo, você já se viu numa reunião que você tem que confrontar alguém? Não é uma coisa desgastante, não é um treco chato, não é ruim. Eu sei que tem gente que gosta de que não sei o quê, mas, meus irmãos, até mesmo este que gosta, isso drena energia, isso drena a tua disposição. E depois de um dia tão cheio e cansativo, com tantas acusações e tantas palavras duras para a nação, a chamada nação eleita, segue então o Senhor Jesus do templo, e ele sai daquele lugar e vai para o Monte das Oliveiras. Para quem conhece a geografia daquele lugar, o Monte das Oliveiras fica de frente para onde se situava ali o templo. E então Jesus, ao chegar ali, a Bíblia diz que eles chegam no Monte das Oliveiras e se assentam de frente para o templo. Marcos, no capítulo 13, vai dar esses detalhes que Mateus suprime. E quando eles chegam ali, meus irmãos, os discípulos estavam andando, imagina, foi um dia tenso, um dia de conflito. E aí está Jesus caminhando, vai para aquele lugar que lhe era de costume, não é? Certamente para orar, certamente porque era um lugar como que um refúgio, só ele e os seus discípulos. E aí os discípulos, irmão, pensa a desconexão. Isso é muito sério, pessoas perdidas, e às vezes temos isso na igreja, a gente precisa se conectar onde a gente está, no lugar que a gente está, o que está acontecendo, sermos sensíveis ao que está acontecendo. E aí os discípulos, meus irmãos, estão lá chegando no Monte das Oliveiras e olham para trás e veem aquela construção. Nós sabemos pela história que o templo, o segundo templo, agora com as ampliações feitas por Herodes, ele era suntuoso. Não era tamanho, bonito, tal qual era o de Salomão, mas ele tinha ali a sua expressão. E então os discípulos olham para aquilo e meio que suspiram. E dizem para Jesus, uau, olha só para isso. Que maravilhosas são essas edificações, que coisa linda. Meu irmão, acabaram de ouvir um grande conflito. E se você conhece bem a história ou o texto, os versículos anteriores, Jesus acaba de dizer que aquela casa ficaria vazia. Houve naquele instante, ou instantes antes daquilo, Jesus estava dizendo sobre uma condenação, um juízo. E as pessoas olham. Lembra do professor Girafales, quando ele chegava e a dona Florinda fazia aquele... Não é? Eu acho que os discípulos fizeram algo parecido olhando para o templo. Meu irmão, acompanha aí comigo o verso 37 do capítulo 23. O verso 37 do capítulo 23 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará vazia, deserta. Casa, meu irmão, não é onde você está morando, não é o apartamento que você tem, não é a tua casa de veraneio. No contexto bíblico, casa é uma das expressões para templo. É a casa de Deus, é a morada do Senhor, e ele está falando com fariseus, ele está falando com a nação de Israel, e ele está trazendo algo sobre aquele lugar que os discípulos, daqui a pouquinho, vão fazer assim. E ele diz, verso 38, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Meu irmão, isso é uma palavra muito forte. Nós estamos no ano de 2026, se eu não erro, porque na reunião dos líderes eu errei, estava em 25 ainda. Já são 2020 e tantos anos depois dos eventos que nós estamos lendo aqui, ou pelo menos 2000 anos depois, não é? Que se fazer algumas contas aí eu deixo para matemática.
Naquela ocasião, o Senhor Jesus diz duramente para aqueles homens: vocês não me verão mais, até que chegue o dia em que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. É a nação eleita, é o povo escolhido. São estes de quem vem a aliança, de quem vem os patriarcas, de quem vem todas as coisas que nós conhecemos, inclusive o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. E para estes, essa palavra dura. Para quem conhece o texto de Romanos, lá no capítulo 11, este dia que diz o Senhor Jesus é o dia da sua volta. Todo este tempo, todo esse intervalo que agora os gentios, como aqueles galhos que estão sendo enxertados na videira verdadeira, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Romanos, agora aproveitam, se deliciam, desfrutam de algo que era daquele povo. Mas ouviram duramente essas palavras. Agora pense você, como pai, dizer algo tão duro para seu filho. Pensa o coração. Qual é o pai que ama, que se satisfaz, que fica uhul, que gostoso, depois de dar aquele pito bem dado assim no seu filho? Ou não fica aquele dia pesado, não fica aquela situação dura? E aí sai o Senhor Jesus acompanhado dos seus discípulos, e quando ele chega no Monte das Oliveiras, um lugar de refúgio para o Senhor Jesus, um lugar de oração, os discípulos suspiram: ai, olha que linda, que construção. Sabe por que eles falavam isso, meu irmão? E não eram só os discípulos, não. Era toda a nação. Porque o templo era para eles como um orgulho nacional. É mais ou menos como a Estátua da Liberdade é para nova-iorquinos, é como a Torre Eiffel é para parisiense. As pessoas olham para aquilo e dizem: oh, teu país, o que tem aí? O meu, olha lá. Porque para eles não era só um orgulho de mostrar a suntuosidade daquela edificação, mas é também o sinal claro da presença de Deus. E se é o lugar da presença de Deus e o sinal claro, então aquele é o sinal também da eleição de Deus. E agora, diante de tudo isso, eles falam e falam com orgulho, confiavam inclusive no templo, porque nós temos o templo, mas se esqueciam do Deus, o Senhor de todas as coisas. E ao ouvir aquelas palavras, meus irmãos, eu penso no coração do Senhor Jesus, e ele responde aquelas palavras. Veja, nesse momento está o Senhor Jesus e os 12 estão ali com ele, pelo menos os 12 estão ali com ele. E a resposta que dá o Senhor Jesus, o verso 2 do capítulo 24, é a seguinte: vocês estão vendo tudo isso? Está vendo? O templo, os átrios, os pilares de sustentação, está vendo os pátios aí, está vendo tudo isso? Mais ou menos. Olha bem. Olha bem. Deu uma suspirada aí, irmão? Então olha bem. E aí ele continua: eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Rapaz, eu estou aqui a imaginar esse diálogo, não é? Acho que a leitura bíblica ela precisa ser rica a esse ponto e pedir ao Senhor: Senhor, me deixa perceber os sentimentos, porque é uma leitura tão ruim, não é? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre todas as derrubadas, tendo Jesus se assentado. Meu irmão, há uma situação que a Bíblia está trazendo para mim e para você aqui, e nessa hora, na resposta de Jesus, depois de um suspiro daqueles discípulos, uma resposta tão dura, você está achando bonito isso aí? Deixa eu te dizer uma coisa, não vai sobrar uma pedra sobre pedra. Não é como é que o pessoal brinca aí em eleição? Tramontina, faca. Não é um Hadouken no meio da orelha daquele povo? Meus irmãos, que invertida. Imagino que aqui, supondo, fosse Felipe, né? Felipe, olha, Senhor Jesus, que bonito. Você gostou? Não vai sobrar nada. O quê, Senhor? Como falas assim, né? Você imagina o clima pesando? Se é um orgulho nacional e Jesus diz que aquele negócio vai ser destruído, como assim? E deve ter pesado aquele clima. E eu estou dizendo essas coisas porque se você continuar a ler, você vai notar que tem alguns discípulos que vão buscar um particular com Jesus.
provavelmente não são os que tomaram o tom de Jesus. E aí chegam, Marcos vai dizer quem são: Pedro, Tiago, João, não no barquinho, mas junto com André. Esses 4 chegam até Jesus, a Bíblia diz em particular, é mais ou menos como quem diz assim: Senhor. Aí Jesus olhou e falou: opa, tem um minutinho? Tenho. Vamos atrás daquela oliveira ali para ninguém ouvir. Tiveram um particular com Jesus, e acompanha aí a leitura, não é? Verso 3. E tendo-se assentado Jesus no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram. Mateus deixa a impressão de que foram todos, mas Marcos explica, somente os 4. E aí eles chegam e dizem assim: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Meu irmão, eles acabaram de passar o dia ouvindo Jesus metralhando aqueles fariseus, falando sobre todas, não é, as hipocrisias daquele povo, dizendo que a casa vai ficar vazia. Eles foram somando as coisas, e eles foram entendendo pela resposta que deu Jesus a quem deve ter perguntado, ou a todos, ou seja, quem tenha suspirado, e agora ficaram com o coração, o clima deve ter pesado, puxaram Jesus de canto: quando é que essas coisas vão acontecer? Dize-nos, do que é que está falando o Senhor Jesus agora aqui? É do fim dos tempos? É do fim do mundo, meu irmão? Não, é sobre o juízo que vem sobre a nação de Israel, é sobre essas palavras que foram ditas lá no templo e as palavras que foram ditas agora no Monte das Oliveiras. É muito importante tomar o cuidado e fazer uma leitura bastante, não é, atenciosa, porque sim, existem elementos escatológicos nesse texto, mas parte não do futuro, parte do presente. Então cuidado, porque tem muita gente olhando para isso e pensando um dia que vai chegar, e tem coisas aqui que já aconteceram, irmão. E aí, eles continuam dizendo assim, depois de perguntar quando é que aconteceram essas coisas, no verso 3, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Agora, nas perguntas, são acrescentados os elementos futuros. A volta de Jesus, a parúzia, como é também conhecida, não é o parousia, fala do jeito que você achar mais bonito, é quando Jesus agora, ressurreto, entronizado, assunto aos céus, volta. E o dia da sua volta, meu irmão, é exatamente o dia em que ele disse para aqueles homens: vocês não me verão mais, até o dia em que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Quais são os sinais? Essa é uma pergunta sagaz, irmão. Perguntar quando, pode ser que você não escute. Jesus diz quando aqui. Da primeira pergunta, não da segunda. Aliás, da segunda ele também diz, que ele não fala quando. E quais são os sinais? Isso demonstra conexão. Isso demonstra que eu estou sensível, eu acabei de ouvir, enquanto os outros estão lá, meu Deus, que tom que eu levei de Jesus, né? Vai sobrar pedra sobre pedra. Como assim? Vai derrubar o templo tão bonitinho? Demorou tanto para construir, vai derrubar tudo? Agora, estes estão sintonizados. E aí vem o verso 4, meu irmão, a resposta que dá Jesus. Jesus começa a responder, e entre todas as 3 perguntas, quando, sinais da sua volta e os sinais do fim dos tempos, Jesus agora começa a responder. E aí está o cuidado para você não fazer uma salada e misturar coisas do momento e coisas do futuro. Verso 4, Jesus respondeu. Veja, ele está falando com 4 dos discípulos aqui, não são todos. E aí responde Jesus: cuidado que ninguém os engane. Olha a primeira orientação que o Senhor Jesus dá, e que a igreja costuma, assim, a passos largos ignorar. Cuidado para que ninguém vos engane. Meu irmão, pega o cenário evangélico nacional. O dos últimos escândalos recentes agora é envolvimento com o escândalo do INSS. A quantidade de igrejas envolvidas no escândalo de desvio de dinheiro de aposentado, irmão. Vai ver quem está lá, se não os midiáticos, os de sempre, não é? E os que, infelizmente, têm, assim, toneladas e toneladas de crentes desavisados que seguem, não é?
seja pela estrutura, seja pelo que oferece. Irmãos, veja como é que Jesus começa. Jesus começa dizendo assim, olha, cuidado, para que ninguém vos engane. É daqueles dias. A gente pode transportar para os dias de hoje? Pode, irmão, claro que pode. Porque esta é uma profecia chamada profecia de duplo cumprimento. O que isso quer dizer, irmão? Duplo cumprimento. Ela se manifesta com elementos para o dia presente dos ouvintes ali, como também tem elementos para os dias futuros. E essa é uma orientação muito forte para mim e para você. Cuidado, irmão, para que ninguém vos engane. Tem uma série de lobos vestidos de pele de cordeiro, ou de pastor de ovelha. Dê o nome que dê, é apóstolo, é príncipe, é anjo, é qualquer coisa. Cuidado, cuidado. Nós estamos em poucos aqui, mas dá uma passeada entre estes. Você vai ver, como diria o saudoso Silvio Santos, assim, ó. E Jesus já alertou desde lá de trás. Cuidado. Aí ele continua, verso 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é a poucos, não. E aqui o primeiro alerta que dá o Senhor Jesus é o risco para os dias dos discípulos. Muitos, não são poucos. Jesus não fala 1, 2, 3, muitos virão dizendo que são o Messias. Vão dizer se apresentar como o Cristo. E ele diz, vão enganar a muitos. Meu irmão, se você acompanhar a história da igreja, ou do começo, o período preliminar, o primeiro ali da história da igreja, ainda no primeiro século, tem pelo menos 3 grandes nomes ali, de pessoas que se apresentavam como Messias, prometendo uma série de milagres, e todos foram reprimidos de alguma maneira, seja pelos romanos, seja mortos em qualquer outra situação. Prometeram rios e fundos, e nada aconteceu, senão que exploraram e arrancaram benefícios das pessoas. E ele continua dizendo no verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. A sequência do que diz Jesus é que ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Isso não é para o futuro, irmão. Isso não é para os dias de hoje e o para frente. Isso era para o dia deles. A pergunta direta e objetiva que fizeram os discípulos para ele é, quando estas coisas... Que coisas, irmãos? O que ele falou para aqueles fariseus e o que ele acabou de falar, que não vai sobrar pedra sobre pedra. Rumores de guerras, nação se levantando contra a nação, e ele diz, mas não tenham medo. Veja, meu irmão, junto com a notícia de um tempo ruim, guerra nunca é bom, não é? O começo da guerra da Rússia com a Ucrânia teve uma disparada de preço, teve problemas para os ucranianos, para os russos lá, para os países que estão em volta. Guerra é confusão, irmão. Rumores de guerras vão surgir. Mas Jesus diz para aqueles homens, não tenham medo. Em outras palavras, isso não está saindo do controle soberano de Deus. Mas, ao contrário, ele continua dizendo, é necessário que tais coisas aconteçam. Há uma necessidade. Por que é necessário, irmão? Do que se trata aqui? É do juízo de Deus sobre a nação de Israel. Então, estas situações todas vão conduzir a história para que venha o juízo de Deus sobre Israel. E agora ele está falando com os seus discípulos com que finalidade? É para botar medo naqueles irmãos? É para criar um bando de crente medroso, amedrontado, meu Deus, está vindo guerra, e agora? Ou é um bom pastor que está preparando as suas ovelhas para perseverarem mesmo em tempos difíceis? Presta bastante atenção nas colocações do Senhor Jesus. E ele continua, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Se ainda não é o fim, vamos concluir logicamente, não está falando do escatológico, não está falando lá para frente, ou tão perto da gente. Está falando do momento que aqueles homens estavam passando.
E ele diz, não tenha medo, porque não é o fim. Aliás, não é nem o fim, mas é só o começo. Não fica com medo, não. E aí ele continua dizendo no verso 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Meu irmão, como é gostoso você ter a oportunidade de consultar historiadores, você ter a oportunidade de consultar entidades, órgãos, que são, não cristãos inclusive, viu? Que são responsáveis pelo entendimento da história e o desenvolvimento das civilizações e das sociedades, porque eles vão trazer elementos verídicos, identificados naquele período. E você sabe o que é que se encontra naquele período? Nações contra nações, reino contra reinos, fome e terremotos. Aí alguém pode dizer, guerra tem o tempo inteiro, né? Aí, dizem que nós temos pelo menos umas 60 guerras acontecendo simultaneamente. Que eu me lembro era 2, 3, mas tem uma pancada de guerra acontecendo. Alguém pode dizer, isso é super normal. Não é. Sabe por que não é? Porque isto é um sinal que Jesus está dando. Eles não perguntaram quais são os sinais? Jesus está dando quais são os sinais. Então, se é uma coisa corriqueira, não seria um sinal. Se alguém dissesse, não, quando passar um ônibus nessa avenida, passa uns 200 ônibus. Então não é o passar do ônibus, não é a guerra, mas é o volume fora do comum de guerras. E quando acontece tudo isso que o Senhor Jesus está falando com aqueles discípulos? Acontece no ano 70 depois do Senhor Jesus. A década de 60 e o ano 70 são marcados, um período que é marcado, são quase 10 anos. Marcados por quê? Por grandes guerras, o volume é muito diferente do comum, é descolado. E por que é descolado, irmão? Por que é diferente do comum? Porque esse é o sinal para o crente da palavra do Senhor. Haverá guerras, nações contra nações, reino contra reino. Meus irmãos, há a insurreição dos próprios judeus contra os romanos. Há o Império Parta, que era o império meio que rincha com o romano. Eles estavam, apesar de uma certa, como se fala, trégua, não é? Mas está rolando entre os povos que são clientes do império, porque o império vendia os seus produtos para outros, para fazer dinheiro. E entre estes estava rolando uma série de conflitos. Essa foi uma década extremamente complicada. E você conhece a história de Roma, sabe que em 64, um doidão tacou fogo em Roma. Imagina o caos que aquele período se instaura, ou naquele período se instaura. E aí Jesus fala que haverá fome. Não é uma situação pontual de fome, mas é uma fome, meu irmão, de proporções, que vai causar inclusive canibalismo. E se você ler esse Atos do capítulo 11, você vai encontrar alguém lá, um profeta, falando sobre uma fome que haveria de vir, e veio. Porque são sinais, e que estão apontando para algo. E o apontamento desses sinais é um só: o juízo de Deus sobre Israel. E ele continua falando, terremotos em vários lugares. Irmãos, terremoto não era uma coisa difícil de acontecer naquela região. Mas neste período de tempo, próximo à década de 70, ao ano 70, se você olhar lá os registros, não é? Geológicos, eu acho que se fala, há um descolamento daquilo que é a média de terremotos muito grande. Vou te falar um terremoto que você certamente, ou pode ser que se lembre, mas o efeito dele, com certeza você vai se lembrar. Em 62, houve um terremoto de grandes proporções ali na Ásia Menor, e este terremoto foi o terremoto que causa, mais lá à frente, depois do ano 70, a erupção de um vulcão, que eu não vou me lembrar o nome, mas que é o vulcão responsável por destruir a cidade de Pompeia. O que acontece lá na frente tem origem num terremoto que acontece em 62. São terremotos de grandes proporções que vão acontecendo. Então, todas as palavras do Senhor Jesus, irmão, presta muita atenção, ipsis literis,
acontece como Jesus falou que aconteceria. Sabe por que essas coisas não têm maior expressão na narrativa, principalmente dos judeus, porque isso era localizado ali na região da Palestina? Porque eles não poderiam voltar atrás e dizer que Jesus, as palavras de Jesus, tinham razão. Então são pouquíssimos registros históricos ou de historiadores, como foi de Flávio Josefo, que é um dos mais conhecidos. É impressionante como ipsis literis acontece, como Jesus falou. Para todos nós somos crentes, isso era de se esperar, é o Senhor soberano. Mas para aqueles irmãos que viviam naquela época, são as palavras daquele que eles rejeitaram. Aliás, o motivo da punição sobre Israel é exatamente essa, a rejeição do Filho de Deus. Porque rejeitaram o Filho de Deus, agora vem a punição, o juízo sobre Israel. E aí ele continua dizendo, não é? Além das fomes e dos terremotos em vários lugares, o verso 8 diz, tudo isso será o início das dores. É só o começo. A partir dali vem muito mais. Vem muito mais coisas. E aí ele continua a dizer, até aqui, meu irmão, o que ele está tratando é daquele período deles, que eles estão vivendo. Verso 9, e então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Veja que animador. Chegar para o seu discípulo e dizer assim, está fazendo discipulado aqui na igreja, tem os discipulados. Chegar para ele e falar, então, meu discípulo, a discípula, vocês vão ser entregues à morte, tá? Vão te perseguir, vão dar uma chicotada em vocês, vão prender, vocês vão morrer, é tudo por minha causa, viu? Você toparia um emprego desse, irmão? É o que Jesus está falando para os seus discípulos. Vocês serão entregues à morte e odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Naqueles dias, os dias de Jesus, tinha uma série, meu irmão, mas uma série de heresias. Muitas. Uma delas ficou bastante conhecida para dizer que Jesus, na verdade, não veio em carne. Não pode, porque se ele viesse em carne, a carne ela é corrupta. Como que não é um ser tão santo, supremo como este, viria na forma de carne? Na verdade, aquilo era uma espécie de holograma que você estava vendo, não era ele de verdade, né? E assim, essas baboseiras eram de monte, assim, que eram lançadas entre o povo, mas Jesus já havia, inclusive, alertado. E aí o verso 12, o reflexo de tudo isso. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, depois de ouvir que você vai ser perseguido, que você vai ser preso, que você vai ser assaltado, que você vai ser morto, depois de ouvir que as pessoas vão crescer em maldade e que por causa daquela maldade o amor vai esfriar, quer dizer, a tolerância vai diminuir, a preocupação em se está machucando ou não praticamente não existe, porque o amor esfriou, a caldeira está esquentando e Jesus está falando para aqueles homens, mas ele disse, não tenham medo. E agora ele está dizendo, e o que perseverar até o fim será salvo. Ora, isso é uma palavra de incentivo para aqueles homens, para dizer assim, olha, diante de todas essas coisas, não é para desistir não é para parar não. Vocês vão se cansar, vocês vão se frustrar, vai ser complicado, mas não é para parar não, porque o que persevera até o fim será salvo. E ao contrário do que muitos pensam, meus irmãos, essa não é a condição, este é o sinal. O que perguntaram para Jesus? Qual é o sinal da sua vinda? Quais são os sinais? E então perseverar até o fim não é uma condição para a salvação, é o sinal da salvação. Porque existem muitos na igreja que levantam as suas mãos, falam de Jesus abertamente, palavras bonitas, ofuscam outros inclusive, mas o seu coração não está em Cristo. Estes não perseveram. E não perseveram, porque não pertencem ao aprisco do Senhor. Por isso diz Jesus àqueles homens,
não tenham medo. Não é só uma palavra de incentivo, é porque Jesus estará junto com eles. O Senhor acompanhará os passos diante de toda aquela situação. O Espírito Santo estará com eles, para que passem por tudo aquilo, porque há um sinal que eles vão perceber entre aqueles que estão no aprisco. Os que perseveram na fé, estes são salvos. Se trata de sinal, irmão. Olha o contexto. E aí continua a leitura, né? Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí vem a confusão, né? Está falando dos dias de Jesus, está falando dos tempos futuros. Ainda não virou a chave, irmão. Jesus não transitou de assunto. Ainda é do tempo deles. O que Jesus está dizendo é que do dia em que eles estão ali, antes, ali na década de 30, até que chegue o ano 70, ou seja, 40 anos aproximadamente, é o tempo em que o mundo conhecido seria, não é, convidado pelo Evangelho. Se você conhece a leitura de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ali os discípulos percorrendo a região da Palestina, Ásia Menor, os arredores e em todo o mundo conhecido. O Evangelho chegou e começou a ser abundantemente espalhado. E então virá o fim. Que fim é esse, meu irmão? Há um fim que está sendo decretado aqui por Jesus, e não é o fim dos tempos ainda, mas está encapsulado no juízo que está vindo sobre Israel. Isso vai ficar mais claro para todos nós daqui a pouquinho. E aí vem o verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí vem a palavra, quem lê, entenda. Se não entendeu, vai estudar. Quem lê, entenda. Há uma obrigatoriedade de entender aqui. Então, verso 16, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. E aí aqui, meu irmão, é uma sessão em que o bom pastor está dando a eles orientações do que fazer quando este dia chegar. E se é o fim, esse dia vai chegar, as orientações estão sendo dadas para aqueles homens, é para o tempo deles. E aí Jesus diz, olha, quando você ver, ouvir todos esses sinais, meu irmão, não perca tempo. Se você estiver em cima da casa, eu não sei muito bem o que a pessoa estaria fazendo em cima de casa. Sei lá, está limpando o telhado, está limpando a caixa d'água, o que você está fazendo? Soltando pipa. Se estiver em cima da tua casa, não desce. Pernas para que te quero. Se você escutar esses rumores, corre, fuja para onde? Para os montes. Jesus foi específico, porque quem ficasse ali passaria por algo que era terrível e nunca antes presenciado pela nação de Israel. Meus irmãos, o que trata o Senhor Jesus aqui é que naquele dia a cidade seria cercada, invadida, e uma grande perseguição aconteceria ali contra judeus, hein? Judeus, não só judeus convertidos a cristianismo, porque é sobre a nação de Israel que está falando aqui o Senhor Jesus. Não é sobre aquele que professa só a fé em Cristo, porque se estivesse lá, ia morrer do mesmo jeito. Por isso de Jesus, se você vir esses sinais, corre para o monte, saia! E há registros históricos de que quando da invasão romana àquele lugar, no ano 70, muitos cristãos foram para Pela, que é um dos municípios, um dos vilarejos, ali em Decápolis. É exatamente a orientação que Jesus deu para esses homens, que então foram, passadas para os demais, e quando eles viram os sinais, porque estavam atentos aos sinais, fugiram para a região que o Senhor Jesus falou. E mais importante que qualquer coisa, sobreviva
corre, não volta para fazer absolutamente nada, corre. Jesus diz, terrível vai ser esses dias para grávidas. Por quê, meu irmão? Como é que você vai correr, sair correndo com uma barriga grande, com dificuldades para andar, às vezes não consegue nem levantar? Você já viu aquelas grávidas que às vezes ficam naquela posição e aquela barrigona projetada? Imagina uma mulher nessas condições correndo. Olha a sensibilidade do pastor, o bom pastor. E ele diz ainda mais, orem para que não aconteça no inverno. Por quê? Porque tem muita chuva no inverno. Agora imagina você correr por pistas que não são asfalto. Pistas todas cheias de barro. Como é que você corre? Como é que você tem velocidade ali? Você vira alvo fácil numa invasão. Para que não seja num sábado, porque ele sabe que ele está falando também com judeus. Gente que está dentro de um sistema religioso, que sábado você tinha limite até para caminhar, irmão. Você não podia sair daqui. Vou dar umas 30 voltas lá no Vila Lobos, andar 10 quilômetros para manter a forma. Não tinha limite, irmão. De distância, de caminhada. Como é que você vai fazer isso no sábado? Então pessoas ficariam ali, não é, totalmente inabilitadas de fugirem. Essas são palavras do bom pastor. E aí, meus irmãos, tudo isso é em função e exclusivamente em função da rejeição do Cordeiro. E eu vou pedir a você que siga comigo em Deuteronômio, no capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Nós vamos fazer a leitura dos versos 15 e 16. Deuteronômio 18, verso 15 diz assim: o Senhor, é Yahweh, não é? Falando aqui, o seu Deus levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. É Moisés quem está falando isso. Um profeta como eu, ouça-no, ou a ele ouvi, pois foi isso que pediram ao Senhor o seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Quem está pedindo conta, irmão? É o Serasa que está te ligando, falando que você está com o nome sujo? É o Criador, dizendo que Ele mesmo, pessoalmente, é uma demanda pessoal de Deus. Rapaz, se alguém tem temor, essa é a hora de não é sujar as coisas aí, porque, rapaz, eu mesmo lhe pedirei as contas. E aí continua, verso 20. Mas o profeta que ousarem falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. O que falaram acerca de Jesus? João, no seu primeiro capítulo, fala de um homem que chega e diz: olha, encontramos aquele de quem Moisés falava, encontramos aquele que é semelhante, é um profeta semelhante a Moisés. Jesus foi identificado, as pessoas sabiam, haviam não só boatos, meus irmãos, mas era claro e evidente os sinais, as maravilhas realizadas, mas mesmo assim houve rejeição. E não é a rejeição de um, não é a rejeição de 2, 3, 10, 90 e alguma coisa, é a rejeição da nação de Israel. Você se lembra do episódio, não é? Em frente ali a Pilatos, em que todos que ali estavam gritavam: crucifica, enraivados, endoidados, babando talvez, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A nação rejeita. E agora, por causa da rejeição ao Filho de Deus, Deus mesmo vem lhes prestar contas. E aí o texto, meus irmãos, voltando lá para Mateus 24, vai nos dar mais detalhes que são muito importantes para a gente. O que disse o profeta Daniel do sacrilégio terrível, não é? É a invasão romana que houve e eles prestaram, não é,
culto ali, não ao Deus, a Yahweh, mas eles levantaram os estandartes romanos dentro do templo, colocaram aquela águia, não é, que era o sinal do Império Romano, e sacrificaram animais, não a Deus, mas aos seus deuses. Ou seja, você ouviu, não é, o que disse Moisés. E qual foi a condição de Deuteronômio 18, meu irmão? A condição de Deuteronômio 18 é Moisés já à beira da terra prometida, diante da terra prometida, sabendo que não vai entrar e transitando a sua liderança para Josué. Então ele está diante do povo, inclusive perto da sua morte, e é como que uma segunda proclamação da lei e da aliança. E na lei e na aliança proclamada diante do povo, à beira da terra prometida, Moisés diz: e tem mais, Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele deem ouvidos. A mais ninguém, a ele, ao profeta que Deus há de levantar. Porque este, diz o Senhor, que colocará as suas palavras na boca dele, e tudo que ele falar será falado com ordem de Deus. E quem não ouvir a esse homem, preste atenção, Deus mesmo lhe pedirá as contas. Quando nós voltamos aqui, então, diante de todos esses sinais que aconteceram integralmente, não é, no ano 70, com a invasão de Jerusalém, toda ali a região onde estavam os judeus, Jesus continua dizendo no verso 21, porque haverá então grande tribulação. Aí os crentes, meu Deus, está falando dos 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Não, haverá grande tribulação naqueles dias. Tudo que está acontecendo ali com Jerusalém, meu irmão, é um tipo do que há de acontecer no fim do mundo. Calma que vem mais por fim do mundo, mas agora Jesus está se tratando ali, ó. Lembra que estava dizendo que é o anúncio do fim? Por que é o anúncio do fim? Fim do quê? É fim de uma aliança. Acabou a antiga aliança. É o início da nova e eterna aliança. Ora, mas é entre a morte e a ressurreição de Jesus. A nova e eterna aliança, o preço foi pago. Sim, é isso mesmo. Mas Deus, olha o tamanho, meu irmão, Deus é maravilhoso. Olha o tamanho da misericórdia de Deus, que deu àqueles homens 40 anos aproximadamente, para se arrependerem. A palavra de Jesus foi dada, o juízo virá, mas não veio de imediato. Aqueles homens poderiam ter, e assim como muitos tiveram, 3.000 na primeira pregação de Pedro se arrependeram, e tantos outros que foram sendo agregados, mas a nação permaneceu rebelde. E então, verso 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Meu irmão, guerra, morte, massacre, ora, e o dilúvio? E o dilúvio? Tem quem acredite que o dilúvio foi regional. Só um pouquinho de gente que morreu. Não deixa de ser uma tragédia. Não é o que a Bíblia fala, irmão. A Bíblia fala sobre proporções globais, meu irmão. O mundo foi submerso à água. O mundo inteiro morreu debaixo d'água. Aí alguém vai dizer, não, isso não é uma tragédia. Jesus está dizendo aqui, ó, presta atenção no verso 21. Haverá tribulação como nunca houve desde o princípio. E o dilúvio? Não está se falando do fim do mundo, porque essa é a primeira vez que Deus encerra e termina a aliança, está pondo fim a todo o rito sacrificial, a todo o que se chama economia, todo o modelo e toda a tradição mosaica está no fim. Acabou em Cristo. Quem lê a Epístola aos Hebreus vai entender exatamente todos esses termos. E a Epístola aos Hebreus é escrita, inclusive, antes do ano 70. E há duras e fortes recomendações de que não voltem ao judaísmo. O cristão, não volta, você que é judeu e se converteu, não volta para lá. Porque Deus já estabeleceu o fim, aquilo é obsoleto. Essa é uma aliança que tem o seu fim. E poucos anos depois da Epístola aos Hebreus, veio o ano 70 e a destruição de Jerusalém. E então aqui Jesus está dizendo àqueles homens, não é? Que viria então uma tribulação como nunca houve desde o princípio e não haverá jamais. Irmão, que palavra maravilhosa é essa, que não haverá jamais.
tal situação nunca mais acontecerá. Se você está na nova e eterna aliança, nunca mais finda essa aliança. Ela foi escrita e estabelecida sob o sacrifício de Cristo. O que sustenta é o sangue de Jesus. E nós cantamos uma música que diz que eu nunca saberei, não é o preço que foi pago na cruz. Meu irmão, custou o sangue do Cordeiro, custou aquele que é o inocente, o justo pelos injustos. O que aquela música quer dizer é que você não sabe o preço, porque você nunca vai precisar pagar, porque Cristo pagou por mim e por você. E você jamais poderia pagar. E agora Jesus está dizendo que nunca haverá tribulação como aquela, jamais. Glória a Deus. Porque somos participantes da nova e eterna aliança. E ele continua no verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E aí, Jesus está dando o tom de quão perversa, quão dura, quão terrível foi toda aquela situação, a ponto de Deus ter que abreviar o juízo sobre Israel, porque senão nem os eleitos, e aí quando fala dos eleitos, meu irmão, é um princípio bíblico, não é? Que vão dar continuidade ao projeto de Deus aqui, não é? E nem estes sobreviveriam, mas por causa dos eleitos, o Senhor abreviou, não é? E aí o Senhor Jesus continua dando a eles informações sobre os falsos mestres. Veja que isso acompanha o tempo todo. E aí nós vamos avançando, meus irmãos, até o verso 29 do capítulo 24. No verso 29, Jesus não terminou de dar os sinais. Os sinais continuam, irmão. Você está achando que é muita coisa? Meu Deus! Mas tem mais. Ora, pediram os sinais. Jesus está dando. É mais ou menos como que se Jesus olhasse para Pedro, talvez não, porque Pedro era agitadão, né? Mas quem sabe André, quem sabe Tiago, não é? Ou João. Alguém está anotando aí? Estou dando sinais aí, vai tomando nota. E aí o verso 29 vem mais um. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Meu irmão, quando a gente olha para isso aqui, não tem uma cara de texto escatológico? Não dá vontade de falar assim, naqueles dias do céu e tal, né? E principalmente quem segue a linha dispensacionalista tem essa inclinação, né? De já diretamente apontar para lá. Eu recomendo você dar uma lida, não é? Guerra entre os Judeus, Guerra dos Judeus, é um dos escritos desse historiador chamado Flávio Josefo. Esse homem era judeu, não era cristão, e não fala absolutamente nada em defesa do cristianismo. E ele registra que os dias que antecederam o ano 70 da invasão romana e que destruiu o templo, quando Jesus fala que não sobra pedra sobre pedra, meu irmão, é literalmente. A destruição foi integral. Pedra sobre pedra, aqueles tijolinhos, né? Não sobrou nada. Só ruínas, derrubaram tudo. Os romanos derrubaram o prédio, o templo. E aqui Jesus fala sobre um outro sinal. Flávio Josefo registra que nos dias que antecederam aquela tragédia toda, houve um sinal nos céus. Uma pessoa não crente, não conhecedora das palavras de Jesus, registra que naqueles dias houve um sinal no céu. Uma estrela brilhou e a estrela parecia uma espada. Meu irmão, é irresistível para mim, como cristão, de olhar uma espada. A espada tem um formato de uma cruz, não tem? Mas aí é da minha parte. Flávio Josefo não disse que era uma cruz. Ele disse que teve um sinal nos céus. Ele diz que o templo, durante o dia, ele era iluminado, e durante a noite, sem qualquer luz ou sem qualquer foguinho, sem nada, ele brilhava como se fosse de dia. Um homem não crente falando do que ele viu. É um registro histórico. E ele disse que durante um ano inteiro se via nos céus o que nós chamamos hoje de cometa. Durante um ano inteiro. Os chineses registram, não é, nessa década
muitos eventos de cometas, inclusive dizem que o Halley passou naquela época lá. E Jesus fala sobre sinais nos céus. E aí vem o verso que nós começamos, o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E tudo isso é para dizer, está chegando o dia da destruição do templo em Jerusalém. Até aqui é só para isso. A partir agora, aqui dos versos 30 e 31, principalmente ali o 36, agora sim fala Jesus dos tempos futuros. Mas até aqui é para aqueles homens. O que eles estavam para enfrentar. E aí Jesus diz no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. O texto, talvez na Almeida Revista Atualizada, vai dizer até os confins dos céus. Agora é o tempo da colheita, não é? O tempo da colheita entre os gentios. Leia aí nesse versículo, meu irmão, principalmente o 31, você e eu, graças ao bom Deus. E todas essas coisas, meu irmão, a partir daquele tempo, não é? Diz o Senhor Jesus, são como sinais. Os versos 32 até o 35, não é? Jesus vai dando exemplos, dizendo, olha, todas essas coisas que eu lhes disse, se você olha para uma figueira, verso 32, quando os ramos se renovam e as folhas começam a brotar, sabe que o verão está próximo. Então, quando você olhar para os sinais que eu estou dando, você sabe que o tempo está chegando. E aí vem o verso 35, meu irmão, que é o que sustenta tudo isso. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E integralmente, como disse o Senhor Jesus, aconteceu. Quando nós olhamos para essa história, meu irmão, nós vemos a aflição daquelas pessoas. Ora, os discípulos não teriam todo o direito de se cansar, de se frustrar, de desanimar, de olhar e falar, vixe, isso é demais para mim. Chega, Senhor Jesus, eu não dou conta não. Mas as palavras de Jesus, não tenha medo, porque há um sinal da parte de Deus e sobre todos aqueles a quem Ele elegeu, estes vão perseverar e perseverar até o fim. Não tenham medo. São palavras de estímulo. E agora nós olhamos para isso e vemos essa situação toda se cercando, porque não se refere só ao que vai acontecer em Jerusalém, mas se refere sobre a vida do cristão até o fim dos tempos, agora sim, falando lá nos dias, não é? Da volta do Senhor Jesus. São tempos em que não se tem hospitalidade com esse mundo, são tempos em que as pessoas vão nos odiar por causa de Jesus e porque nós manifestamos fé em Jesus. São tempos em que as pessoas não vão ouvir o que a gente tem para dizer, não só vão nos contrariar, como nós seremos motivo de chacota. Isso parece não encorajar muita gente, não é? Mas para quem é crente, para quem tem no coração o Espírito Santo, para quem é nascido de novo, meu irmão, isso regozija, isso dá vontade de dizer, glória a Deus, como disseram os discípulos, não é? Fui encontrado digno de sofrer por seu nome. Sabe, meus irmãos, eu queria trazer alguns exemplos aqui, porque super-herói não existe. Jesus não disse essas palavras para criar um crente de aço, não. Crente de aço não existe. Jesus estava preparando pessoas que sim se cansam. Jesus estava preparando pessoas que sim têm medo, para que elas pudessem perseverar. Jesus diz, não é? Eu te digo essas coisas para que vocês saibam com antecedência o que vai acontecer. Então se prepare, esteja firme, persevere. Tem alguns exemplos bíblicos, meus irmãos, importantes para que a gente olhe sobre isso. O primeiro deles é Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Sabe, meu irmão, até os dias de hoje tem bullying contra esse profeta, as pessoas chamam ele de chorão.
E esse foi um homem, meu irmão, que sofreu açoite só porque ele fez o que Deus mandou, ir lá e profetizar. Apanhou. Eu peço a você que siga comigo lá o livro do profeta Jeremias, no capítulo 20. Jeremias, no capítulo 20. A palavra do Senhor lá no versos 7 e 8 diz assim: Senhor, tu me enganastes e fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Irmão, por incrível que pareça, até hoje. Aí pesquisar sobre esse profeta, vão falar, o profeta chorão. É como ele é conhecido. Isso é bullying. Esses teólogos deviam pedir perdão a Deus e parar de chamá-lo assim. Olha o que diz ao verso 1 do capítulo 20. Quando o sacerdote Passur, filho de Imero, mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo num tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor, na manhã seguinte. Esse homem apanhou só porque ele foi profetizar. O que faz um profeta? Profetiza. O que faz um marceneiro? Marcenariza. Não é? Então ele foi fazer o que ele tem que fazer, profetizar, meu irmão. E ele foi, não é, açoitado. Veja aí comigo, ali agora o verso 14. Olha as palavras desse homem. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e deixou ele muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, e que ele ouça os gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Olha o coração desse homem, irmão. É um profeta. Ele está aqui expressando seus sentimentos. Está fadigado, está exausto de olhar para um povo que não ouve o que Deus está falando. Além de não ouvir, vira o canhão para ele. É como a pessoa brinca, não me bate, eu sou só o mensageiro. E o mensageiro apanhou. E agora ele está dizendo, maldito é o dia que eu nasci. Um pouco mais à frente ele fala, por que Deus não fez o ventre da minha mãe o meu túmulo? Era para eu ter morrido lá. Ou pelo menos não nascesse, ficasse eternamente naquele ventre e não nascesse mais. Maldito o dia que eu nasci. Sabe, meu irmão, a história do profeta Jeremias não para por aí. Veja o que ele mesmo diz, só que agora no versículo 11. Ele diz assim, mas o Senhor, a palavra aqui é para Adonai, mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Meus irmãos, esse homem encontrou na presença do Senhor força. Parou a zombaria, pararam os açoites, pararam o confrontamento contra Jeremias? Não. Isso seguiu até o fim da sua vida. Mas ele encontrou forças do Senhor. Um homem que amaldiçoou o dia do seu nascimento, agora diz, o Senhor é para mim o meu forte guerreiro. São seres humanos, irmãos. Não tem Superman, não tem Batman aqui. Você já ouviu falar do profeta Elias? Aliás, foi falado sobre o profeta Elias aqui. Vamos lá comigo a 1 Reis, rapidamente, no capítulo 1. 1 Reis, se diz primeiro, não é? Porque é o primeiro livro. No capítulo 19. Ele diz assim, nos versos 3 a 5. Elias teve medo. O que Elias teve, irmão? Coragem! Uhul!
Teve medo e fugiu. Profeta de Deus. Depois de enfrentar toda aquela tropa de profetas de Baal, ele teve medo e fugiu. Ele viu o fogo descer, lamber toda aquela oferta, lambeu a água, o suco, lambeu tudo, não é? E teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, caminhou sem rumo. Quem assistiu aquele filme Forrest Gump? Que ele sai correndo para qualquer lado e só sai correndo. Foi baseado em Elias, que saiu andando no caminho no deserto, né? Chegou a um pé de giesta, eu não tenho a menor ideia de que árvore que é essa. Sentou-se debaixo desse pé, e a Bíblia diz que ele orou. Aí você fala, uau, chegou o crente, aleluia. Teve medo, mas agora foi buscar o Senhor. Veja a oração dele. Orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E então deitou debaixo da árvore e dormiu. Quantos aqui já não pediram para Deus? Chega, Pai, já deu para mim. Acho que eu já vi o suficiente. Pode encerrar os meus dias. Se você for honesto, você já chegou a um ponto semelhante. Se não pior do que esse. E tem gente que se sente culpado por isso. Eis aí um grande profeta do Senhor. Os versículos seguintes vão dizer que Deus manda um anjo, dá um cutucãozinho no sonolento lá. E ele acorda, já pensou você? Caminhou, sem direção, achou uma sombrinha, deita, ora pedindo para morrer, e de repente você acorda com um anjo. Falou, opa, chegou o meu transporte para o céu. Dá uma levantada aí, come, tem um pãozinho aí, tem uma aguinha, come. Sua caminhada vai ser longa, irmão. A Bíblia diz então que Deus pastoreia. Você consegue entender o cuidado de Deus, meu irmão? Deus não chegou e falou, pelo amor de Deus, hein, profeta? Acabei de fazer um baita de um sinal com 400 de Baal, fora os outros 400 que estavam juntos, e você está pedindo para morrer, rapaz? Deus não tinha todo o direito de fazer isso, dar uns peteleco? Não é assim que às vezes a gente faz com os nossos filhos, né? Que preguiçoso, vai estudar, rapaz. Né? Deus não trata assim. Deus foi fortalecê-lo primeiro. Serviu com água, serviu com pãozinho. Vai dormir, descansa aí um cadinho. Mais um pouquinho, dorme aí. Deus pastoreou. Isso é pastoreio divino, irmão. O nome disso é graça. Quantos aqui já foram pastoreados pelo Senhor? No dia da sua angústia, em que você pediu pela sua morte. Deus é muito grande e muito generoso. E a continuidade da leitura vai dizer então que Deus, agora, com as suas forças restabelecidas, Deus manda ele para outro lugar. Ele caminha 40 dias, 40 noites. Chega no outro lugar e Deus fala com ele. E aí quando Deus fala com ele, acompanha aí comigo o versículo 15, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Você está com a sua força renovada, irmão. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus restabeleceu a força daquele homem. Eu já ouvi pregações, talvez você reconheça algo parecido, de alguém dizer, meu irmão, se você não for, Deus vai levantar outro em seu lugar. Não levantou outro no lugar de Elias. Deus restaurou Elias e devolveu ao seu propósito. Você é profeta da minha casa.
Agora você volta pelo caminho, porque você tem reis para ungir, você tem que preparar o teu substituto, se levanta e segue o teu caminho. Meu irmão, essa balela de que se você não fez, e as pessoas sentem o peso disso, Deus vai levantar outro no meu lugar, e agora? O propósito de Deus é com você, assim como há um propósito de Deus comigo. E Deus trata comigo como trata com você, para que você siga e no exercício do seu ministério, o propósito de Deus se realize. Não importa quantos dias você ficou na caverna, amigão. Não importa quantos dias você passou lá comendo aguinha, tomando aguinha e comendo pãozinho do anjo. Mas vai chegar um dia em que esse tempo vai acabar, porque há propósito de Deus para você. Deus não vai levantar ninguém no teu lugar, porque é com você o que Deus preparou. É para você, como tal qual é para mim. Medo, fuga, profeta, não é? Que lamenta o dia do seu nascimento e amaldiçoou, olha o peso disso, amaldiçoou o dia que nasceu, o dom da vida, o privilégio de ter nascido e de ser eleito como um profeta de Deus. Mas tem mais um exemplo que eu queria mostrar para você, meu irmão. É uma mulher agora. Acompanhe comigo lá o livro de Ruth. Ruth, eu queria que você lesse comigo, lá no capítulo 1. Sabe, meu irmão, é triste as pessoas ficarem no conto desses falsos profetas e carregarem um peso que Deus não pôs nas suas costas. Carregarem uma culpa, não é? Que Deus não pôs e não atribuiu às suas costas. Ao contrário, eis o Deus gracioso, que estende a mão para lhe ajudar. Capítulo 1 do livro de Ruth, vejam aí, verso 19. Ruth, meu irmão, aliás, Noemi, não é? O livro é de Ruth, leva o nome dela, mas a personagem não é ela, é Noemi. E essa mulher saiu da sua cidade, mudou-se para outro lugar, uma nova vida, um lugar diferente, novas experiências, e quando ela chega lá, o marido morre, os filhos morrem. Ela vê tudo que ela tinha simplesmente fazendo... Um não aguentava mais a zombaria e de tanto apanhar, o outro ficou com medo da pressão e do que vinha pela frente, e agora esta vê tudo que ela tinha se perder, ficando tão somente no fim da história, né? Deixa eu resumir. Uma das noras, a Ruth. Verso 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e agora elas voltam, não é? Para Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, olha a fala dessa mulher. Não me chamem Noemi, facas Tramontina, né? Melhor que me chamem de Mara, não tem nenhuma Mara entre nós, né? Pois o Todo-Poderoso é a expressão El Shaddai, é o que detém todo o poder, é o Senhor soberano todo-poderoso, tornou a minha vida muito amarga. A amargura que ela estava porque ela perdeu o marido, ela era então uma viúva, na dependência, em todos os problemas que uma viúva tinha na sua vida, não é, com a sociedade. Ela perdeu os seus filhos, não tinha quem cuidasse dela agora, e os seus filhos não tinham então descendência. E agora estava ela e uma maluca de uma nora que resolveu acompanhar. Uma nora muito leal chamada Ruth, que quis acompanhar e seguiu. Então ela diz, me chamem de Mara, porque amargura em pessoa sou eu, né? Ou como diriam os argentinos, sou eu. Amargura em pessoa. Prazer, eu sou Mara. O Senhor me trouxe de volta, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que então me chamam de Noemi? O Senhor colocou contra mim
e Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha o coração dessa mulher, irmão. Sabe quando você fala para alguém assim, bom dia por quê? O cachorro fez no meu pé, furou o pneu, rapaz, que não sei o quê. Sabe, meu irmão, não faz muito tempo atrás, na mesma semana, numa situação difícil que eu estava passando, a minha geladeira pifa. Quando a geladeira pifa, né, você já sabe o prejuízo da comida que está lá dentro, o prejuízo da bendita da geladeira. Aí depois de lamentar aquele dia, tentando manter a sobriedade de crente, né, glória a Deus, aleluia, geladeira, você vai ter a sua geladeira. Não passou um dia, o meu pneu rasga, o pneu do carro. Não é que o pneu furou e você foi lá e põe um macarrãozinho. O pneu rasgou, irmão, tem que comprar outro. Aí você fala, crendo, e os pneus já estavam próximos de trocar. Então a gente estava dando aquela barrigada, sabe? Eu tive que comprar 2 pneus, sem condição de gastar dinheiro. Aí, suficientemente feliz em ter o prejuízo com a geladeira e ter que comprar 2 pneus que não estavam previstos, né? Na mesma semana, um motor abençoado que faz a filtragem de água lá de piscina, ele simplesmente faz... E eu reagi muito mal. O tio Cres estava comigo naquele dia. Porque já era a terceira, numa semana só, você fala, Jesus, tenha misericórdia. Eu consigo imaginar o que passa essa mulher. Não consigo falar com propriedade. Mas ela chega assim, eu saí de mão cheia, voltei de mão vazia. Quer me chamar de Noemi por quê? Ai, cuidar da tua vida, rapaz. Aqui é Mara agora, aqui é Mara. Esse é como começa a história. Agora o capítulo 4 fala como ela termina. E o capítulo 4 fala como Deus, silenciosamente, não se levantou profeta, não se levantou irmã do coque, não se levantou aquelas orações de não sei o quê. No capítulo 4, já mudei de livro aqui, fiquei empolgado. No capítulo 4, acompanha aí comigo os versos 14 a 17. Agora aquelas mesmas mulheres que tinham dito, olha, não é Noemi, ela disse que Noemi, coisa nenhuma, que é Mara. Aquelas mulheres agora olham para Noemi e dizem para ela, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Ora, o resgatador não foi para ela, o resgatador foi para a nora dela. Mas ela está dizendo, não o deixou sem resgatador. E glória a Deus, porque nós também não. Glória a Deus. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Ora, ela disse que ela era amarga, que Deus tinha feito todas aquelas coisas. Verso 15. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice. Deus cuidou de Noemi. Pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Essa Ruth tinha uma moral, né? Verso 16. Noemi pôs o menino no colo. Ela não ouviu falar da bênção do Senhor. Ela pegou a bênção do Senhor no seu colo. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Olha o tamanho da bênção do Senhor. Obed não foi qualquer homem. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Deus cuidou da vida daquela mulher e fez com que ela entrasse numa linhagem especial e que vem depois do nosso Senhor Jesus. Você consegue entender os caminhos que Deus faz? Eu também não. Mas todos eles redundam em bênção para aqueles que o amam e que o seguem. Um começou com medo, fugiu. O outro amaldiçoou o dia da sua morte, pediu, chega para mim, já apanhei demais esse povo, não aguento mais. O Senhor me enganou, falou coisas aqui, ó, o Senhor foi mais esperto que eu, e eu fui levado, fui enganado. E a outra aqui diz, olha, para mim é só desgraça, irmão. Me chama pelo meu nome não, chama assim de amargura, chama de coisa ruim, sou eu agora. E para todos os 3, para um, não cessou a zombaria, não cessaram os problemas, mas ele encontrou no Senhor o seu forte guerreiro. Para outro, que pediu para morrer, Deus não deu o pedido dele, mas o restaurou, reposicionou e ele seguiu o seu ministério
encontrou forças, encontrou alimento, não só para o seu físico, mas espiritual. E a outra segurou no colo a provisão de Deus para sustentá-la na sua velhice. Ela que não tinha mais descendência, o nome da família ia acabar, acabou nada, mas foi enxertado no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, meu irmão, esses cansaços que as lutas geralmente trazem para mim e para você, esses cansaços, eles são como um ponto e vírgula, sabe? Não é o fim da tua história, não é o ponto final, é um ponto e vírgula. Talvez um intervalo para um respiro, talvez um intervalo para você entender alguma coisa que você vinha lutando e como rebelde, tratando. Escute isso, o cansaço nas lutas, ele é um ponto e vírgula, ele não é o final da tua história. Esses homens todos aqui viveram medo, fuga, amargura, não é nem que pensaram em desistir, pediram para morrer, meu irmão. Chamaram Deus de mentiroso, você me enganou. O homem falou para Deus, você me enganou. Você já teve esse tipo de sentimento? Só que o seu crentaísmo não deixou você falar coisas assim, falou, meu Deus, vou falar isso para Deus. Está na Bíblia, irmão. Sabe por que Deus registrou isso na Bíblia? Para você saber que você é um ser humano. Você tem as suas limitações, você tem dificuldades, você tem problemas. E vai enfrentar cansaço. Só que esse cansaço não é o ponto final da tua vida. Não para por aí. A diferença entre esses três, talvez profetas em tempos e momentos diferentes, uma mulher na história, mas existe algo que torna tudo isso comum, que é a presença de Deus. A presença de Deus na vida daquele profeta fez com que ele encontrasse o forte guerreiro. A presença de Deus na vida de Elias fez com que ele encontrasse alimento para a sua alma. E a presença de Deus, e de maneira silenciosa, fez com que Noemi visse o tamanho da graça de Deus. E que coisa maravilhosa é essa. Por isso, meu irmão, deixa eu lhe dizer algo do fundo do coração. Não tenha vergonha de falar sobre o seu cansaço. Não tenha vergonha de assumir a sua fadiga. Porque a gente se cansa, a gente se fadiga, a gente se frustra. E tem sim momentos em que a gente fala, chega para mim deu, chega para mim deu. A diferença na vida desses homens que foram citados aqui, como na vida daqueles discípulos que estavam ainda ouvindo o que Jesus falava do que ia acontecer, é tudo para que nós nos preparemos, meu irmão. Porque Deus é misericordioso, é rico em graça, como diz a sua palavra, e em todas as coisas Ele age em nosso favor. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar a se colocar de pé.